Olá, meu nome é Matheus Polizelli, instrutor do programa de Analytics de PLD desse curso. Hoje eu vou explicar um pouco para você como você pode usar a Analytics em abordagem baseada em risco, muito importante nos dias de hoje. Primeiramente, vou recapitular um pouquinho o que é a abordagem baseada em risco, pensando no que o GAFI recomenda, nas recomendações do GAFI. A abordagem baseada em risco é garantir que as medidas de prevenção ou mitigação de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo sejam proporcionais aos riscos identificados. Ou seja, essa abordagem deve ter um fator essencial para a alocação eficiente de recursos por todo o regime anti-lavagem de dinheiro e do combate do terrorismo dentro do seu programa. Ou seja, aqui a ideia, a intenção é você elencar o que é proporcional ao risco e o que você deve, quando e como você deve alocar o seu recurso para a interpretação e investigação desse risco. Trazendo um fluxo bem rapidamente sobre os princípios e objetivos de abordagem baseada em risco, basicamente são 4 pilares que comumente estabelecidos com boas práticas da supervisão, ou seja, identificar o risco, avaliar esse risco, fazer uma supervisão, uma decisão e um monitoramento ou gestão. Esse processo é cíclico contínuo, muito importante para qualquer instituição financeira, muito importante para qualquer órgão regulador. Todos usam o mesmo mecanismo para você identificar, avaliar, supervisionar e depois monitorar. Pensando em analytics, a abordagem baseada em risco, ela define e ela permite que você ordene seu risco baseado em critérios já pré-estabelecidos. Então, por exemplo, você pode dizer que o seu alto risco tem todas as situações que você precisa mitigar efetivamente e atuar imediatamente. Os médios riscos, você pode desenvolver algumas estratégias e ferramentas, empregar recursos de maneira consistente, à medida que você até possa trabalhar isso de maneira mais secundária. E o baixo risco são situações que você avaliou e entende que o risco está mitigado, que você não tem necessariamente que atuar imediatamente. Como que eu interpreto isso, né? Basicamente, os riscos elevados, você precisa assegurar que todo o seu programa de PLDFT, ele aborde adequadamente, quais os riscos você precisa atuar. Então, você deixa claro o que você vai ter de consumo de cenários de risco e atuar toda vez que algum indivíduo, alguma empresa caia nessa abordagem. Os cenários secundários de médio risco, você pode tratar eles com umas medidas mais flexíveis, ou seja, à medida que esse risco avance, você cria cenários para que ele se torne de mais alto risco, mas você não precisa necessariamente tratá-los como você trata o alto risco. Por fim, os riscos mais baixos ou inferiores, você pode adotar medidas mais simplificadas, ou seja, você não precisa atuar imediatamente, e lembre-se que a abordagem baseada em risco não é uma abordagem que determina taxa zero de falhas. Você eventualmente vai ter sim alguns eventos de erro. O importante é que eles não estejam concentrados aqui. Como você pode usar Analytics? Basicamente, eu chamo aqui de um score de PLD. O que é um score de PLD? Quanto maior a probabilidade do indivíduo cometer um crime, né, maior é a chance do score dele ser alto. Então, ter um score significa que você pode estimar a probabilidade, né, de um cliente, de uma carteira, lavar o dinheiro de acordo com as características que ele tem, né, na sua base de dados. Então, é importante que você use ele de forma combinada até com outras situações. A gente vai falar a seguir. Então, pensa nesse caso, né? É uma situação hipotética onde a Maria é uma microempresária, ela é empresária do ramo do vestiário, ela tem ganhos mensais da ordem de 20 mil reais, por exemplo, ela tem depósitos recorrentes em espécie, né, um montante financeiro de pagamentos de fornecedores, ela tem contrapartes sem risco, né, ela pelo que a gente diagnostica, não tem nenhum risco associado com as contrapartes, mas o pai dela é um PEP, é vereador da cidade onde ela trabalha, né, onde ela mora, onde ela vive. O score dela
hipotético, deu um entre baixo e médio risco aqui. Então, vamos pensar agora uma situação hipotética 2. Imagine o José, um vendedor, ele é um vendedor de baixa renda, classificado como baixa renda, e ele tem algumas movimentações atípicas para o seu perfil. Ou seja, ele tem alguns pagamentos financeiros diferentes, né, da região, da agência dele, da residência dele, totalmente distantes ao perfil dele. Tem contraparte de risco, ou seja, ele já transacionou com indivíduos que foram comunicados, que têm algum risco associado, e na conta dele também foram pegos pequenos valores fracionados por um determinado período de tempo. Nessa situação, o score dele deu uma classificação de médio para alto risco, tá? Quando você compara com a história da Maria. Colocando os dois lado a lado, é importante que a gente consiga fazer cenários, a gente consiga fazer comparações. Se a gente a gente tem aqui o dossiê da Maria e o dossiê do José. Estou simulando aqui um score baixo, né, de 350 para a Maria, um score alto de 750 para o José. Pelas características de cada um, a gente vê que eles são indivíduos bem distantes, com as suas movimentações financeiras, com os perfis, com quem eles se relacionam. Onde que o score entra nessa jogada? Ele é muito útil para você fazer boas ordenações da sua carteira. Então, através de análises comparativas com ordenação, você tem uma vantagem que é avaliar conjuntamente e ordenar esses clientes da sua carteira de acordo com as classificações de indivíduo a indivíduo. No caso que eu mostrei, a Maria, ela está por aqui, e o José, ele já está por aqui. Então, à medida que você tenha um ranking de indivíduos, você pode fazer pontos de cortes e estabelecer quais daqueles você entende que tem situações mais atípicas e que deveriam ter uma análise aprofundada, uma interpretação, uma suspeição. E a partir disso, você decide quem você não deriva e quem você deriva, tá? Uma ferramenta muito poderosa para fazer isso. Além disso, além do score puro, você pode ter algumas análises combinadas com outros atributos ou outros modelos. Eu trago como exemplo situações muito comuns no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você tem indivíduos com sanções, listas negras, negativações, frequência de depósito em espécie, se você tem indivíduos que movimentam muito com contraparte de risco, ou em regiões de fronteira, você pode definir uma série de atributos de baixo, médio e alto risco e combinar com o score de probabilidade. Assim, você vai ter um cenário onde scores de alto risco com atributos de alto risco vão trazer para você um indicador que aquele indivíduo, aquela empresa, aquela situação, ela tem um risco muito mais elevado que outras situações, onde, por exemplo, você pode ter um score de médio risco, mas não tem nenhuma tipologia, nenhum atributo de alto risco, ele pode estar aqui embaixo. Então, você pode começar a montar cenários, algumas políticas, algumas estratégias, pensando nesse seu score e mais estratégias de variáveis que você queira adicionar. Indo além, você pode extrapolar e definir abordagens mais assertivas com outros parâmetros, por exemplo, por produtos, por canais, segmentos. Então, eu trouxe aqui um exemplo por produto. Se você tem uma conta corrente na sua instituição financeira, opera em mercado de capitais, opera também com os produtos de SUSEP, né, seguros, por exemplo, previdência, consórcios, empréstimo pessoal, você pode classificar para cada produto desse um atributo, né, de alto, médio e baixo e associar um score de baixíssima e altíssima probabilidade de risco. E assim você vai compondo uma abordagem que seja coerente com os seus cenários, né, da sua instituição, que faça sentido no seu dia a dia. Por fim, eu trago aqui que no meu ponto de vista são os maiores benefícios da abordagem baseada em risco, tá? O primeiro deles é uma análise conjunta de uma série de fatores. Isso pode fazer agregar muito mais informações para uma tomada de decisão na abordagem. O segundo ponto é a classificação única da carteira de clientes, ou seja, você ordena todos eles e todos têm a mesma métrica de tomada de decisão. Você faz a análise comparativa de forma muito transparente e tranquila. O terceiro é definir melhores pontos de corte para tomada de decisão,
Por exemplo, se você entende que para a tua abordagem baseada em risco, todos os indivíduos que são PEPs devam ser analisados numa análise aprofundada, você pode definir pontos de corte para isso, específicos para essa situação. O quarto seria uma orientação e análise integrada para uma mesa operacional. Quando você tem os mesmos fatores idênticos e específicos para toda a sua carteira, quando você deriva uma análise para a operação, fica muito mais fácil dela mesma fazer as comparações entre indivíduos e tomar uma decisão mais assertiva do que ela deve ou não deve encerrar relacionamento ou fazer uma comunicação. Por fim, uma ferramenta dessa é de rápida incorporação de novos fenômenos de risco, ou seja, se você tem uma ferramenta dessa com uma escala cheia de atributos e parâmetros e você quer adicionar um novo parâmetro, é muito fácil, você agrega, redistribui, né, recalibra o seu modelo, redistribui seu cenário de risco, sua política, e a partir disso você faz com que a sua abordagem baseada em risco seja atualizada também. Então, espero que você tenha visto uma oportunidade de uso de Analytics em abordagem baseada em risco. Eu entendo que ela traz muitas vantagens para uma estrutura de operações e governança de PLD. Nos vemos em um próximo módulo. Muito obrigado.